Oi, gente! Hoje a gente vai falar sobre como ser uma mulher mais atraente, mais magnética ou como atrair as pessoas certas. Eu resolvi fazer esse vídeo porque há muito tempo atrás eu embarquei de cabeça nesse conteúdo, nessa situação. Deixa eu- Porque mesmo que eu fosse uma pessoa atraente, mesmo que eu fosse uma mulher atraente, tinha alguma coisa em mim que eu sabia que não é que afastava, mas eu não conseguia manter bons relacionamentos e eu queria descobrir o que tinha por trás de desse movimento de atração, ou até da cabeça masculina ou da cabeça feminina. Então eu comecei a estudar e ler bastante livros. Eu me lembro que eu li muitos livros até em inglês e resolvi praticar e entender esse universo. E a partir disso, eu fui realmente atraindo o relacionamento que eu tenho hoje. Eu já tenho noivo, a gente mora junto, a gente construiu muitas coisas juntos e a gente vive uma vida legal. E muita coisa eu tive que mudar radicalmente na minha cabeça. Mesmo eu sendo uma pessoa que não tinha problemas para me relacionar, algumas regras do jogo eu não fazia ideia. Até eu era uma pessoa orgulhosa, uma pessoa que não falava dos meus sentimentos, achava que isso ia me fazer ser uma mulher mais difícil, mais inalcançável. E na verdade tem muita coisa por trás que faz a gente ter um relacionamento profundo ou ter um relacionamento de verdade, não ter um relacionamento que é apenas superficial, que a pessoa te procura e até te promete muita coisa, mas na prática a gente não tem base. Por isso eu resolvi escrever tudo isso que eu mesmo vivenciei, que eu mesmo estudei e que eu mesmo coloquei em prática, escrevi e hoje estou disponibilizando em e-book. Eu mesmo escrevi, tem alguns erros de português, tem alguns errinhos de concordância, porque eu mesmo escrevi esse livro, esse e-book. E não com a pretensão de fazer rios de dinheiro, nada disso, até um valor bem ok, porque eu quis passar uma coisa que eu aprendi, que deu muito certo e que eu trabalho bastante em terapia, muitas coisas sobre mudar padrões infantis, só que tem um a mais. Tem uma coisa a mais dentro do relacionamento, quando a gente está se relacionando com a feminilidade, com a energia masculina, tem um pouquinho a mais, que não é só mudar padrões, não é só deixar de atrair pessoas que fomentam aquelas coisas da nossa infância, aqueles traumas, mas sim tem um pouquinho de sedução ali no meio que nós podemos aprender juntas. Porque eu, como mulher, eu me vejo na obrigação de passar tudo isso para as próximas pessoas que tiverem interesse. Por exemplo, um conceito básico que eu acho bem interessante. Muitos acreditam que a gente vai atrair o sexo oposto por causa da nossa beleza. E eu dou esse exemplo para todo mundo, que tu pode achar muitas pessoas bonitas, mas não quer dizer que tu tenha vontade de ficar com elas, porque cada pessoa tem o seu jeito específico, tem o seu magnetismo, tem o seu efeito atrativo nos outros, e a atração tem muito mais a ver com essa química do que propriamente essa fisionomia. Mas ok, a gente tem essa prerrogativa de que o homem olha muito para a aparência e também a gente não pode esquecer que isso é verdade. Mas vamos falar a verdade, que tem um magnetismo, tem algumas pessoas que elas têm uma energia, uma coisa diferente, conseguem hipnotizar com seus olhares, com as suas histórias, com as suas vivências. Tem um pouquinho a mais que a gente pode aprender juntas, como desenvolver isso. Eu não vou querer te transformar numa pessoa mega extrovertida, mas que tu vai ter um temperinho ali sutil, um temperinho que faz com que as pessoas sintam aquela vontade de estar por perto. Por exemplo, muitas pessoas acham que estar em evidência, estar muito em evidência, também é um fator de exposição que contribui para ela se tornar atrativa. E eu sempre falo no meu e-book, tu não é móvel e decoração de um ambiente. Tu não pode ser aquela pessoa que está sempre previsivelmente no mesmo lugar, ou vai na mesma festa, ou fica lá até o final. Muito, muito pelo contrário. Nós temos que ser aquela pessoa que é um tesouro, que ela é difícil de encontrar. O tesouro a gente não encontra em qualquer lugar, em qualquer esquina. Aquela pessoa de valor, que tem as suas próprias ideias, que sabe do seu caminho, que tá na sua jornada, ela não tá em qualquer lugar fazendo qualquer coisa. Isso já é um ponto ali que a gente fala no e-book e a gente já começa com práticas para mudar isso. Outra coisa que a gente não se pergunta é sobre o impacto que a gente causa nas outras pessoas ou que a gente causa no mundo. Porque vamos pensar, se eu quero atrair um cara específico que faz tal coisa, que pensa no futuro, que pensa em família, que pensa casar ou que pensa, sei lá,
em ter um relacionamento saudável. Quem que esse cara espera também? Tu acha que tu é essa pessoa, ou que tu fala sobre isso, ou que tu emana isso? Isso é de se pensar qual o reflexo que eu causo no mundo. Porque uma pessoa que ela quer ir num show de rock, ela vai num show de rock. Ela não vai num show de samba. E será que tu quer atrair uma pessoa que vai num show de rock, só que tu estás tocando samba? Tu tá reproduzindo samba? Então isso a gente pode ver juntos também. Que imagem que eu tô passando para eu passar a imagem que vai atrair a pessoa que eu desejo. Isso é muito comum. A pessoa acha que só se expor, que ser sexy, que ser gostosa, que ser isso, que ser aquilo, vai atrair todos os tipos de homem, e não é bem assim. E não é bem assim mesmo. Porque o homem, talvez, que tu deseja, ele não quer que tu se exponha tanto ou que tu apele tanto. E isso não é machismo, não é feminismo, é uma prática de tu pensar, esse cara, o que que ele gostaria de, o que que ele esperaria, como é que ele gostaria de mostrar essa mulher que ele conquistou para as outras pessoas. E não adianta lutar contra isso. Eu sei que muitas vezes a gente quer pensar, isso não quer dizer nada, eu acho que isso até oprime as mulheres e tudo mais, mas a gente também espera isso do homem. A gente olha, deseja aquele tipo por causa das nossas questões, e a gente idealiza sonhos, expectativas, esperamos que sejam realistas, né? Mas a gente também coloca isso. E o homem, ele é um ser humano, assim como você. Ele tem suas inseguranças, seus medos, suas expectativas, desejos. Ele é um ser humano. Ele não é uma pessoa que quer te fazer de boba ou que tu é uma mulher indefesa. Tudo isso faz com que tu enxergue esse homem lá em cima e tu aqui embaixo. Na verdade, esse pensamento só te coloca numa posição de inferioridade ou de vítima e não tem nada a ver com atração, não tem nada a ver com uma energia magnética. Um ponto muito comum que as mulheres erram muito, e isso vem da infância, a gente trabalha em terapia, que é focar muito na outra pessoa, no que ela deseja, no que ela está pensando, no que ela está fazendo, e isso não tem nada a ver com atração também. Uma mulher interessante, ela vive a sua vida, ela pensa nas suas ideias. Imagina o homem está conhecendo aquela mulher, e aquela mulher, ela tem a vida dela, que é uma vida, vamos supor, ou agitada, ou pode ser agitada mentalmente, ela tem trabalhos, ela tem ideias, ela tem desejos, ela tem vontades, e aquela mulher está envolvida com as suas amigas, e está envolvida com seus projetos, com a sua família, e ele chega e vê aquela vida maravilhosa e pensa assim, meu Deus, não precisa ser maravilhosa, meu Deus, né? Mas uma vida que ela está envolvida, que ela gosta de viver, que ela se dedica de verdade, que ela tem paixão por aquela vida. E aí ele chega nessa mulher e diz, meu Deus, como é que eu vou fazer parte da vida dessa mulher? Mas o que que acontece geralmente? Essa mulher, ela começa a pensar na vida dele, como ela vai se encaixar na vida dele, qual o tempo que ela vai ter para se encaixar na vida dele, qual o momento que ela pode se inserir, pensando só nele, no que ele tá pensando, como é que ele acordou, será que ele dormiu bem, será que ele tá de bom humor, será que ele vai ver, será que a gente vai se ver no final de semana? Bom, isso aí já não tem nada a ver com uma energia magnética, porque quando eu tô conhecendo alguma coisa, ou eu tô me apaixonando por um conteúdo, ou me apaixonando por qualquer coisa assim, da minha. Ah, eu tô começando a gostar de fazer dança, eu tô começando a gostar de estudar tal coisa. A gente tem uma curiosidade e a gente começa a admirar aquilo acontecendo e aquela coisa não é nossa ainda. Mas a gente está curioso para saber como é que eu faço esse passo, ou como é que isso aconteceu, como é que se faz tal coisa de determinado conteúdo. A gente tem um olhar curioso, aquilo nos prende a atenção. Mas quando nós chegamos com tudo pronto, com as nossas histórias todas vomitadas naquela pessoa, a gente não faz nenhuma, não constrói nenhum percurso de confiança com aquela pessoa, fica tudo tão pronto, tão sem graça, que aquele interesse se esvai. Porque tu chega, fala tudo, ao invés de ir construindo aos poucos. Ó, agora nós construímos esse pedacinho da confiança. Eu vou te liberar tais histórias sobre a minha vida, sobre a minha família. Nesse momento eu já posso estar em tais ambientes com você. Agora que a gente já construiu mais esse passinho, a gente já deu mais esse passinho, a gente pode viver mais alguma coisinha. Porque a minha vida, essa mulher ali que tá naquele momento de atração, a minha vida ela tá girando, ela tá rodando e agora tu provou que tu vai somar na minha vida. Então eu vou te colocando aos poucos na minha vida. Não, eu estou esperando que você me coloque na sua vida, meu Deus do céu, por favor, vamos fazer alguma coisa junto. Não, gente, não mesmo.
entende? Isso não tem nada a ver com a nossa energia magnética. Isso é um pouquinho, gente, do que eu falo nesse e-book. São 30 dias, até tem mais algumas diquinhas bônus, mas até o tom de voz a gente conversa nesse e-book. Eu escrevo tudo ali e a minha intenção não é te vender, não é fazer rios de dinheiro, nada disso. Mas eu escrevi, eu acho que ele vale alguma coisa. Eu escrevi à mão e eu acho que ele vai sim, eu tenho certeza que ele vai te agregar muito. Se todo dia tu pegar e praticar cada lição que tem ali, porque foi o que eu fiz e deu muito certo. Eu comecei a entender muito mais sobre como é que funciona esse universo da sedução, como é que funciona a cabeça do homem, como é que funciona a cabeça da mulher. Abriu muito a minha visão e eu acredito que isso vai ser importante. E se eu tivesse um livro para indicar para vocês, eu indicava. Só que eu li tantos livros, eu fui pegando conteúdos daqui, dali, de vídeos, mas muito mais de livros até em inglês que eu lia e anotava e tudo isso, que eu não tenho como dizer assim, ó, lê tal livro. Mas o que o máximo que eu consegui foi escrever esse e-book, que você não vê que foi eu que escrevi, porque até erros tem. Mas erros que dão para entender, né? Eu espero que contribua muito. E você sabe que esse canal é um canal de psicologia. Aí a gente fala de psicologia aqui. Eu sou psicóloga, se tu tem interesse até de fazer sessões ou me acompanhar no Instagram, pode me acompanhar lá, me chamar no Instagram. Eu tenho ali as secretárias que vão te encaminhar direitinho como é que a gente pode fazer uma sessão de terapia. E é isso. Um beijo e até!